Muito bom dia e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de 1 Reis, capítulo 20, versos 27 e 28. A palavra do Senhor, ela diz assim: Também os filhos de Israel se passou revista. Eles foram providos de víveres e marcharam contra os inimigos. Os filhos de Israel acamparam-se de frente a eles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os ciros enchiam toda a terra. Primeiro a Bíblia fala sobre a luta do pequeno contra o grande. Fala de uma representação de circunstâncias da nossa vida e de momentos em que nós não só nos sentimos pequenos, mas de fato somos pequenos diante de todas as adversidades da vida. Chega um momento em que nós não conseguimos mais honrar nossos compromissos. Chega um momento em que nós já não conseguimos mais ter esperança de que o cônjuge vai mudar. Chega um estágio da nossa vida em que nós percebemos que a nossa força e a nossa estrutura não é suficiente para vencer a tantos problemas que se levantaram contra nós. Eu sempre digo que desde o Antigo Testamento, a principal estratégia maligna é cercar o inimigo. É demonstrar sua força impedindo que o alimento chegue. É demonstrar sua força impedindo que haja saúde, impedindo que haja condição de saída, de retomada de vida. Em todo o Antigo Testamento, as cidades eram cercadas e os menores morriam sozinhos, fechados dentro dos seus muros, morriam doentes, morriam famintos e morriam de desespero emocional. Essa estratégia de luta permanece até hoje no mundo espiritual. O diabo cerca com a sua força, ele cerca com a sua opressão, ele cerca a nossa vida com as suas maldições e começam então a estourar os problemas na família, no relacionamento com os filhos, começam a estourar as crises financeiras, as muitas doenças, as enfermidades, a alma então é atingida, o emocional abalado, doenças começam a aparecer na alma, síndromes, a pessoa passa a ser ansiosa, estar angustiada, mas o pano de fundo de todas estas crises é de que nós somos pequenos diante de tantas adversidades, de tanta crueldade e de tanta luta que a vida nos impôs. A Bíblia diz que Israel parecia um pequeno rebanho e os inimigos tomaram toda a terra. Eles estavam cercados de todos os lados. Você já passou por isso? É como elefante em loja de cristal, que para todo lado que você vira alguma coisa cai, alguma coisa quebra, alguma coisa dá errado na vida. Todas as circunstâncias da sua vida convergem em lutar contra você. Se levantam tribulações, se levantam dores, se levantam opressão. Era essa a representação do povo de Deus em meio àquele inimigo que eles enfrentavam. E a palavra do Senhor diz no verso 28, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel. Que palavra! O que muda as circunstâncias da nossa vida é quando o homem de Deus, a palavra de Deus chega ao coração. Quando nós cremos no poder da palavra. A Bíblia diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu fico triste quando vejo que as pessoas estão trocando a palavra de Deus pelos testemunhos. É óbvio que o testemunho anima, o testemunho fortalece, mas ele ainda não tem o poder da palavra de Deus de gerar uma fé que permanece. A palavra, quando ela vem do trono de Deus, ela gera mudança em nossa vida, em nossa mente, em nossa alma, no nosso espírito. Obviamente, quando esse texto diz que eles eram como um rebanho de cabras e os inimigos estavam por toda a terra, fala do sentimento pessoal.
Fala de como eles se viam, falam de como eles estavam pequenos, inseguros, cheios de incerteza, imaginando que o fim estava próximo, que eles não conseguiriam viver ou vencer aquela batalha. E a palavra de Deus diz que então chega o homem de Deus. Chega um homem com uma palavra para dizer ao coração do rei a respeito da circunstância na qual eles viviam. Eu sempre admiro Jesus como um excelente pregador, porque Jesus sempre usou a palavra atual. Naquela época, tudo que as pessoas entendiam estava ligado à agricultura, estava ligado à pesca, estava ligado à natureza. Toda a parábola de Jesus, ela fala sobre ovelha, ela fala sobre sementes. Todas as palavras de Jesus estavam falando sobre o assunto que as pessoas entendiam, porque Jesus estava gerando fé a respeito daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que eles passavam, a respeito das suas dores, das suas crises. A palavra de Deus não pode estar distante da sua realidade. A palavra de Deus não pode estar distante daquilo que você está vivendo. E talvez hoje, nessa manhã, você seja só um rebanho de pequenas e poucas cabras, enquanto os inimigos enchem toda a terra, mas Deus tem uma palavra para você. E o que a Bíblia diz no verso 28 é assim: chegou um homem de Deus, falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que o profeta olha e diz assim: os sírios disseram que Deus é Deus dos montes. O monte na Bíblia fala sobre lugar de autoridade. O monte na Bíblia, ele fala sobre lugar de governo. No Antigo Testamento, as pessoas subiam ao monte para orar, porque o monte era um símbolo da proximidade do homem com Deus. Quanto mais alto, mais próximo de Deus. Os sírios disseram: Deus é um Deus de monte, no lugar alto Deus dá vitória. Mas no vale, o vale na Bíblia representa o distanciamento de Deus, o vale na Bíblia representa as crises, o vale na Bíblia representa os momentos de dificuldade da nossa vida. E os sírios falaram: olha, no vale Deus não é poderoso, no vale Deus não vai operar, no vale a mão de Deus não está. E os sírios disseram: nós vamos guerrear no vale. É isso que o inimigo quer gerar na sua mente. O sentimento de que você está longe de Deus e que Deus não é contigo. O sentimento de que você está passando pelo profundo, pela depressão, pela angústia, pelo vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte Deus não vai operar. É esse o sentimento e o pensamento que o inimigo quer gerar na sua vida, na sua alma. Mas Deus disse: eu vou provar que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Não importa se você está lutando no monte ou no vale. Não importa se você tem estrutura, se você tem força, se você é pequeno, eu vou operar sobre a sua vida. E ouça, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. E se esse áudio chegou até você, não se engane, é a palavra do profeta de Deus, gerando nas circunstâncias da sua vida o poder do Senhor. E se você crer, essa palavra não vai voltar vazia. Se você permitir que o Espírito Santo de Deus gere fé na circunstância na qual você está vivendo. E talvez você diga: mas eu só sou pequeno e o inimigo encheu toda a terra. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais estrutura. Eu estou lutando no meio do vale, no meio do profundo, no abismo, no lugar da minha queda, da minha ruína. Eu não tenho condição, não tenho força, eu não tenho estrutura. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer na sua vida hoje o milagre, para destruir o inimigo, para quebrar a resistência, para trazer cura sobre a sua vida, para trazer paz sobre você, para abrir as portas sobre você, para trazer harmonia entre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, de forma que você seja uma pessoa equilibrada para vencer as lutas e as muitas tribulações da vida. Eu quero te dar uma palavra de Deus nessa manhã. O Deus a quem eu sirvo e a quem você serve é um Deus de montes, mas também é um Deus de vales. É um Deus que opera conosco na dor, na crise, na angústia. Quando nós estamos nos sentindo sozinhos, quando nós estamos nos sentindo desamparados, quando nós sentimos que a nossa fé não é suficiente, Ele permanece Deus.
A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel no monte e Deus permanece fiel no vale. Deus permanece fiel quando nós temos muito, quando nós crescemos, quando as portas estão abertas, mas Deus permanece conosco quando nós estamos cercados, quando não há saída, quando não há possibilidade, quando nós sabemos que somos pequenos, quando nós sabemos que não temos estrutura, quando nós sabemos que nada pode mudar. Deus é poderoso para mudar, para transformar e dar sobre nós a vitória, a bênção e o milagre. Nessa manhã eu quero orar por você que está no vale da dor, da crise, da angústia. Quero orar por você que está cercado por todos os lados dos inimigos, das muitas tribulações da vida, para que Deus manifeste a sua glória, o seu poder e derrame sobre você bênção sem medida. Se você crê assim, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, Senhor de milagres, Deus de sinais, de prodígios, Espírito Santo de Deus, Senhor, que a Tua glória se manifeste agora ao redor desta vida, que a Tua presença neste coração, Senhor, receba o poder da palavra de Deus. E eu ministro, Senhor, nessa oração a palavra do Senhor, de que o Senhor é um Deus de montes e de vales, de que o Senhor é um Deus daqueles que se sentem pequenos, oprimidos, resistidos. O Senhor é o Deus que luta em favor do fraco, o Senhor é o Deus que luta quando nós estamos cercados, quando não temos força, quando não temos estrutura. O Senhor é Deus, e que nessa manhã, Senhor, a Tua glória se manifeste sobre esta vida, sobre esta família, sobre esta crise financeira, sobre essa palavra acusadora, essa mentira maligna, essa maldição que o diabo tenta colocar, Senhor Jesus, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, essa resistência financeira, essa resistência emocional, intelectual, essas portas que permanecem fechadas, Senhor, diante das nossas vidas. Eu ministro o poder da palavra, e que nessa manhã a Tua glória resplandeça sobre nós, e que o Teu milagre seja liberado, a Tua vitória venha sobre nós, que caiam por terra agora todas as crises, todos os inimigos de Deus, que caia por terra agora toda doença, toda enfermidade, caia por terra agora essa crise no lar, na família, Senhor, esse espírito maligno que tem dominado as pessoas dessa casa na embriaguez, esse poder espiritual maligno que tem amarrado essa vida sentimental, impedindo essa pessoa de romper, de encontrar felicidade. Senhor, que a Tua glória manifeste nessa manhã, e que hoje seja um dia de milagres, hoje seja um dia de sinais, hoje seja um dia de boas respostas de Deus, hoje seja um dia em que a mão do Senhor opere em nosso favor para liberar do céu a vitória, o milagre. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira, e se você deseja receber esse áudio com a palavra de Deus diariamente, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp através do número 41 987 96 6353. Que o Senhor seja contigo e te abençoe, e que hoje, sexta-feira, seja um dia de bênção e milagre para você, em nome de Jesus.